É nóis? É nóis. Tá no ar já? Vou fazer aqueles negócios de... Tá, tu pode tirar esse... Cara, cuida do teu negócio aí que eu cuido do meu, não venha me encher o saco. Não, tá? mas não faz sentido esse bloco. Você já pegou... Faz sentido porque eu tenho que anotar coisas. Anotar o quê? Por exemplo, hoje é o primeiro episódio, então não vai ter vinheta. Ah, tá, mas tu não fez a vinheta. Não, porque a gente vai decidir o nome ainda. Ah, entendi. Não tá aberto nessa, tá? Tá. Vou te falar. Eu tava pensando em alguns nomes pro podcast. Vai. Aí pra facilitar a piada eu pensei em meia hora. O que você acha? Não tá aqui já meia hora? Ah, senhoras e senhores, está no ar o primeiro episódio do Meia Hora Podcast. Qual que é o tema desse podcast? Nenhum. Eu tenho a mínima ideia. Nem eu. A mínima É que, na ideia. verdade, assim, a ideia do meia hora é assim, o que tu vai fazer em meia hora, né? Tem tantas coisas que tu pode fazer em meia hora, mas com certeza algumas... Não tem muitas coisas pra fazer em meia hora, não. Tem cara. bastante coisa pra fazer em meia hora. Mas tem muito mentiroso que diz que fica meia hora. Ah, não. Ah, cara, eu vou te falar um negócio. A maioria das pessoas que falam que passam de 10 minutos é mentira. Pode ser. Não sei. Ninguém Fica por fica ti. mais de meia hora. Não, não é. Esse papinho de que... Não, porque... Os caras ficam vendo muito vídeo na internet, cara. Esses caras acham que dá pra replicar esse negócio na vida real. É que Não mais ou dá, menos como aqui, né? A gente pode editar, né? Entendeu? Mas não vai ficar editado isso. Ah, não? Você Tá. já passou de meia hora? Ah, não lembro. Acho que não. Não, meia hora eu nunca passei. Não. Tu já passou mais de meia hora? Não, nunca passou. Não, é. Aí, tá vendo? Ninguém É, passa mais de meia hora, cara. acho que não. Não tem físico pra isso, né? Físico tem. Você vai pegar, tipo, por exemplo, um jogador de futebol, os caras aguentam mais de meia hora. Não sei, aí tu pergunta pro jogador de futebol, né? Eu sei porque eu tô falando de caso que eu... Ah, tá, o jogador de futebol ficou meia hora contigo, é Com isso? certeza. Ah, entendi. Vai começar assim, já vai longe esse podcast. Ô, Sandro, o seguinte. Ah, não, só um preâmbulo, né? Por que tu tá aqui com dois caras totalmente antagônicos, né? Acho que vale a gente colocar isso Começa na com esse... pauta. Fala o nosso... se bem que se for colocar os dois públicos, a palavra antagônico vai servir pro teu, né? Bem provável. O meu não vai servir antagônico. Antagônicos são lados extremos, vamos então, né? O 8, 80, yin e yang, tanto faz, né? Aí vocês... Yin e Yang. Tá, explica agora. O quê? O yin e yang? Não, mas que é a sua explanação. Ah, eu vou chegar lá, Perdão. Na verdade, essa ideia do meia hora surgiu, para quem não sabe, eu conheço o Luiz, eu o trouxe para trabalhar aqui no SCC SBT. Vai começar assim já? É lógico. Na época que eu era diretor do SBT aqui em Joinville, e ele me fez um convite em dezembro de 2021. Cara, foi antes, não foi? Acho que foi novembro, né? Ou novembro de 2021, mas eu acho que eu fiz a entrevista em dezembro de 2021. Ah, velho, não lembro, foi isso? Porque eu tava naquela correria, eu nas minhas agendas malucas e tal, não conseguia, e daí, como veio o recesso, eu falei, não, eu vou agora Tu lembra por onde que eu te chamei? Tu não vai lembrar, né? LinkedIn, pode ser? Não, eu te chamei no Twitter, cara. No Twitter, pode ser. Tu tem Twitter ainda? Tenho. Barbaridade, deveria excluir. Por quê? Porque o Twitter é o chorume da rede social. Ah, mas é que como eu sou um dos Pelo Twitter... precursores do Twitter, porque quando o Twitter surgiu, só podia 120 caracteres, né? Então, é verdade. Entende? Então, assim, eu sou da época que ser sucinto no Twitter era um... Se tu começa com esse negócio de sou da época, já entrega a idade. Não faz isso. Não tem problema. Segue a tua explanação, você vai ficar interrompendo o É que negócio. tu fica me interrompendo. Vai marcando pra gente o 30 minutos aí, tá? Porque na hora E que aí- der 25, você avisa. Você consegue ver aí no negócio aí? Tá. E aí o que acontece é o seguinte, agora puxando o saco, esse maluco que você fala do lado direito de vocês aí, ou esquerdo, agora, boa pergunta. Vai estar do lado direito, Do né? lado direito, ele tem um talento nato. Apesar de ser bem escroto, né? Tomando essa água nesse negócio, que essa garrafa deve ter uns 2 anos que ele não compra uma nova. Essa é vergonha. É vergonhoso, né? Isso aqui é Então, vergonha. é vergonha. É vergonha. Aí o cara vai lá Vergonha do estúdio podcast, coloca uma produção. aguinha bonitinha, etc. Só que a água da pedra não tá pagando nada, mas tá tudo certo. E Tu sabe que, antes de você concluir, a Dai, eu tava com uma dessa a aqui. gente pode falar dos parceiros, assim? Não pode falar o que ela faz, mas pode. tá. A Dai, eu tava com uma de 2 litros, que eu não tô de sacanagem, cara. Eu acho que eu já tinha ela quando você tava lá ainda. Eu joguei ela...
Semana passada. faz 6 meses que eu saí da Mas CCSBT. pensa por um lado positivo. Eu tô cuidando do meio ambiente. Se eu tô usando uma garrafa de plástico, PET, Tá, nós por vamos entrar nessa 6 vibe, meses. É isso mesmo? Não é verdade? É. Se tu quer cuidar do meio ambiente, usa uma garrafa que tu não possa jogar no lixo. Mas qualquer garrafa se jogar no lixo, não, cara. compra Como uma não? garrafa de, sei lá, cerâmica, pronto. Vai usar ela a vida inteira. Ah, Sandro, com o meu cuidado com as coisas que eu tenho, velho, você acha que eu vou ter uma garrafa de cerâmica? Tá, mas se tu não tem cuidado, daqui a pouco, então assim, em vez de tu jogar uma por mês, tu vai jogar 10 por ano? Não, eu vou jogar duas a cada ano. Tá bom de matemática, eu achei que ele... Eu sou ator, não sei esse negócio. Continua o negócio que nego não tá entendendo. Não, mas é que tu não deixa, né? Bom, resumindo, né? Pra ser mais prático. Eu vi ele me convidou pra fazer uma entrevista, a gente conversou e aí eu fui pesquisar quem era o figura, né? Você pesquisou? É lógico. Tu acha que eu vou te contratar sem pesquisar, é isso? Não, né? Pesquisei e tal, vi que ele tinha... O Sandro até hoje, ele é uma das primeiras pessoas a ver, nem a minha esposa a ver minhas coisas primeiro. Tem verdade. tu, que é uma pessoa que eu não posso dizer quem é. Ah, tá. É a primeira pessoa a me ver. Ele já não trabalha comigo faz 6 meses. 6 meses? Quase 6 meses. Ele é a primeira pessoa a ver. Um dos caras mais ocupados que eu conheço e fica vendo minhas coisas. É verdade. E aí eu vi um talento nele e trouxe ele pra ser repórter. O sonho dele era trabalhar na TV. Não é que esse papo, não, que parece que daí foi a primeira coisa que eu fiz na vida. Não foi a primeira vez que tu fez na vida, mas tu queria ir pra TV. Queria. E é isso. Total. E aí a gente conseguiu te colocar pra ir na TV, sendo que ele não é jornalista. Então, pra ser repórter, isso às vezes é um impedidor, né? E aí a gente conseguiu, na época, com o Guido lá, que é um parceirão, convenceu que ele tinha talento pra tocar uma parte... Eu tinha que avisar ele que eu ia fazer um podcast ou não? É bom, né? Ô Guido, se acaso tu vê esse episódio completo, essa parte eu não vou colocar no corte, tá? Tá. Se acaso tu vê esse episódio completo um dia, valeu aí por ter aceito. Essa maluquice. Porque assim, por mais que eu tenha levado ele, o Guido foi parceiro e ia aceitar, cara. Mas o Guido é um baita cara de visão também e sabia o que tu podia entregar. E aí, dentro dessa lógica... eu saí do CCSBT e a gente já tinha isso antes, né? De fazer alguma coisa... Mais precisamente no primeiro mês. Isso, de fazer alguma coisa mais voltada para ou programa de rádio, ou podcast, e falando de esporte, falando de coisa, a gente resolveu... Tu tem café aí, irmão? Desculpa te interromper. Tu tem café aí? Mas tu faria um café pra nós? Bora. Porra, se tu puder fazer um café, não vou achar ruim, não. Ele não vai fazer. Tá bom. Segue a negócio. Eu tenho TDAH, tá? Então tu vai falando, eu vou interrompendo. Porque ela tem coisando lá? Entendi. Então segue, vai, pelo amor de Deus. Pois ele não deixa eu terminar o programa. Mas resumindo, aí a gente tinha essa ideia de falar sobre esporte, sobre música, e aí a gente resolveu que vamos misturar esse antagonismo, né? Esse yin e yang. O que é yin yang? Yin e yang? O que é yin yang? Na verdade, são duas partes que se completam, sendo o lado mal, o lado ruim, ou o lado bom. Ele se entregou muito, né? Duas partes que se completam somente por amor. Segue, vai. Aí mas ele não sabe o que é yin e yang, tá? Não tem. Eu sei que é o negócio branco e preto lá. Isso, né? Isso. Duas partes sabe se que na completam. vida tudo é dividido em duas partes, né? Já diria Elise Matsunaga. Não, a Matsunaga foi várias partes. Tu viu o documentário da Elise Matsunaga? Não tenho nem Segura essa informação aí que você vai concluir que nós somos yin e yang, a gente se completa. Pra quem estiver vendo o documentário da Elise Matsunaga, chega a determinado momento que se tu estiver vendo com a tua mina vai dar razão pra ela. Foi uma estratégia eu acho que, assim, eu não sei de quem produziu e tal. Eu não sei se é da Netflix, se é da Amazon Prime e tal. Não sei. Eu não sei de onde que é também. Chega um determinado ponto, que tá indo lá, conta a história e tal, chega um determinado ponto que se descobre que ele tem uma amante. E se tu tiver com uma mulher do lado, tu precisa ver como é que o jogo vira de uma maneira que, se for uma estratégia da defesa dela, ela sai como inocente, cara.
Tu nunca viu? Para pra ver, só que vê, tipo, de uma maneira tentando entender o que o documentário quer dizer. Tá Mas ligado? é difícil, cara. Eu sou crítico pra cacete. Aí vai ser. Eu vou ver onde o cara tá tentando manipular. Eu vou ver o que. A linha do documentário. Isso. Mas então, mas tu vai entender o que ele quer fazer. Ok. O Rafinha Bastos, ele fala diz que ele foi fazer um show. E daí ele conta essa história da Elise. E aí diz ele que o advogado dela tá na plateia. E ele faz uma piada e tal. E daí ele sobe depois pra tirar uma foto com o Rafinha. E o advogado da Elise pega e fala assim: cuidado com as piadas que você faz, hein? Alguém vai te processar. O Rafinha pega e fala: cuidado com quem você defende. Alguém pode esquartejar. É mais ou menos isso, cara. Vai. Então aí Yang. Não, mas aí resumindo, a gente resolveu montar essa ideia aqui do Meia Hora. Que a gente vai falar sobre tudo um pouco. Eu tenho uma tendência a falar mais sobre esportes e política e música, né? E o Luiz, não sei. Acho que... Não sei. O que ele falar, eu falo. Assuntos... Então, bom, vamos já... Esse primeiro episódio eu pensei em chamar de reunião de pauta. Pode ser. A gente vai definir o que vai acontecer sobre isso, né? Uhum. Assuntos, características de um podcast. Que é um formato que é um sucesso há mais de 2 anos e meio, né? Adorei essa. Sucesso há quase 50 anos. anos. Sucesso. Formatos com muito dinheiro, como o Podpah. Qual que é o teu podcast preferido? Cara, eu vejo muito Flow. Vinha mais na época do Monark, eu gostava mais do... Um assunto proibido nesse podcast, Monark. Não, mas por que, cara? Assim, eu não gosto dele, tá? Porque a bicicleta não é tão boa quanto a da Calói. Pode ser. Concordo. Saí bem dessa, não saí bem boa. dessa? Boa. Mas assim, eu só tenho uma coisa que eu levo pra minha vida. Ele tem direito de falar o que ele quiser. Não tem, cara. Não, ele tem. Não Só tem. depois vai sofrer as consequências do que falou, irmão. Ponto. Eu não sei se ele ele sofreu, tem. né? E ele sofreu. Sofreu nada, ele tá ganhando dinheiro, tá lá falando a groselha dele no Bumble, como é que é o nome? Rumble. É uma outra plataforma lá, diz que dá mais liberdade, não sei o que, frescura, que daqui a pouco começa a ganhar dinheiro da Coca-Cola. Coca-Cola, aliás, que fenomenal, um dos melhores refrigerantes do mundo. Sigam a Coca-Cola no Instagram. Você acha que essa plataforma vai continuar com o cara? Não vai, mano. Não vai. Conversinha pra boi dormir. Eu só achei que ele... aquele tipo de coisa... É o típico coisa de quem ganha muito dinheiro e acha... E é galera geral de podcast, assim. Não só de podcast, cara. De... A juventude como um todo. Que eu lembro de um grande que é um assunto cara... muito legal. A efemeridade da juventude hoje. Né? É um assunto, uma pauta interessante. Eu não gosto de jovem. Apesar de ser, né? Não, eu tenho 31 anos. Eu ando de papete. Você não anda de papete, você tá com quantos anos? Eu, 43. Eu tenho certeza que eu sou mais velho que você em algumas coisas. Não. Eu acabo de comer e fumo. Isso é coisa de um cara velho, não é? Não, mas eu fiz isso até os meus 30. Depois você fumou? Até os 30. Características importantes de um podcast. Precisa ter um fumante. Ex-fumante também. Não, então, mas aí no caso, tu seria a parte, como é que fala? Sóbria. Porque se falar alguma merda e um dia alguém precisar ser expulso desse podcast, acho que serei eu. Não sei. Você acha que não? Não, às vezes eu... Então, características de um podcast. Um fumante, no caso, eu, e uma pessoa sóbria. Caso eu. No caso, você. Sóbria também é... Sóbrio? Sóbrio, não sei se sóbrio é a palavra correta. Assuntos proibidos no nosso podcast. Nazismo. Ó, tá vendo lá? Funcionou, cara, caiu. Nazismo é um assunto proibido no nosso podcast. Tá bom. Sim, né? Tudo certo. Nazismo não pode falar. Se for pra falar sobre o que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial... Não, deixa lá a Segunda Guerra Mundial. Aí se um dia a gente conseguir, a gente traz aquele professor Ock. Sabe que eu gosto, cara, muito bom ele. Eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial. Eu estudei bastante sobre isso. Muito, inclusive. Tá, então de certo sobre.
O que tu quer saber sobre Eu isso? não sei, cara, eu sou ator, velho. Você acha que eu parei pra prestar atenção em algum momento? Cara, eu vou te dar. dar um livro do Churchill pra ler, então. Boa. Churchill significa que já tem um pezinho no lado republicano aí, né? Qual que é o partido de direita dos Estados Unidos? Republicano? Né? Democrata. Churchill Democrata é esquerda. inglês, cara. Show de bola. Olha só. Nazismo, então, é um assunto proibido, a não ser que a gente fale de Segunda Guerra Mundial. Tu falou que ia falar em política? Legal, porque a política permeia a nossa vida. Eu não tô falando em polarização, nem falar sobre Lula, Bolsonaro. Tô falando de falar sobre política. Que situação que nós passamos esse ano, hein? Cara, não esse ano, né? Acho que já tá... No 2018 era muito melhor, cara. O quê? 2018 era muito melhor pra votar. Não, mas eu acho que foi... A polaridade começou em 2018. Polaridade começou em 2018? A polaridade começou em 2018. Óbvio que não com tanta força, porque a direita naquele momento cresceu muito, né? Depois da facada que o Bolsonaro tomou, da ascensão do Bolsonaro em 2018. Então a direita, que a gente chama de onda, né? Veio a onda da direita e levou ele a ser presidente. E tanto a direita quanto a esquerda fomentaram durante 4 anos essa polaridade. De 18 pra cá, você fala. Isso, os dois lados. Os dois queriam os dois, né? Queriam os Os dois. dois queriam os dois. Os dois queriam os dois. É isso aí. Então... E assim, minha percepção ou visão, pode-se dizer assim, é que 2023 para frente, nós teremos que ter outro protagonista da direita. Não acredito que o Bolsonaro continue sendo o protagonista da direita. Uma vez eu tenho um colega muito próximo que ele... Como também a esquerda tem que procurar um novo protagonista também, porque o Lula... 10 minutos? 10 tá minutos. bom. O Lula... Pode falar, diretor. Pode Precisa- falar, Pode falar, não tem problema não. Show, Tá. valeu, beleza. E o Lula... 10 pra meia hora? É. Já falamos 20 minutos? Isso. Cacete! E o Avisa quando tiver faltando 3. Lula... Vai dar meia hora, tá? Isso, o Lula tem 78, se eu não me engano. Não. Não. Ele terminaria com 82? Isso. Acho que é isso. Nós estamos falando de nós estamos falando de um cara que vai estar com uma idade muito avançada quando terminar esse mandato. Então, dificilmente ele vai conseguir mais um mandato. Acho que até por uma questão de saúde, assim, né? Só tu vê o próprio Fernando Henrique, que depois dos 80 ele não conseguiu mais ser ativo, né? Uma coisa é você continuar sendo político, outra, né? Continuar dando pitaco pelo que você foi e pelo que você é. Uhum. Outra coisa é você ter condições físicas para uma campanha política, para rodar o Brasil. Você acha, cara? Cara, 82 é 82, irmão. Pô, você vê o Carlos Alberto de Nóbrega tá com 84. O cara não é tudo de Nóbrega. Com 84. O cara tá voando, cara. Ok, tá voando. Voando, mano. Voando. Ele pega mais peso no supino que eu. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas ele faz supino. Um cara de 84 fazer supino na academia é uma barbaridade. Tá, Mas eu entendo o que você quer dizer relacionado ao tu tá querendo protagonismo. comparar o estilo de vida do Carlos Alberto de Nóbrega com o estilo de vida do Lula, é isso? Qual que é o estilo de vida de um presidente que você acha que é tão complicado? Não. Lula, não presidente. Então, ele vai fazer esse... Ele vai parar de beber, ele vai parar de fumar, ele vai parar de fazer tudo. Se o Carlos Alberto de Nóbrega parou de beber e de fumar, pra sobreviver até os 84, bem. Mas ele parou faz uns 30 anos. Tá, aí é a escolha do Lula também, não tem nada a ver com isso. Então, mas tô dizendo, o Lula não parou com tudo isso, tá com Mas o lance de protagonismo que tu disse, eu acho muito difícil ambos formarem um novo protagonista. Eu acho muito difícil, porque ambos não fizeram a caminha pra alguém. O PT o PT ele se perdeu no caminho quando na verdade eu acho que eles apostaram na Dilma na época, né? O Lula apostou na Dilma e a Dilma de uma certa forma não conseguiu ser o que o Lula imaginava que ela seria, apesar de ter se eleito e reeleito, né? Uhum. Mas ela não foi o que ele imaginava que ela seria. Não, né, no que a gente fala de representatividade, né? Então foi impeachmentado. O Haddad tá lá. Coitado do Haddad, não ganha nada, né, cara? O Haddad se colocar pra jogar com o time de Joinville aqui, ó. Ele perde. Ele perde. É impressionante. Ele perde. E virou... Eu vou te falar uma coisa. Essa ida dele para o Ministério da Economia agora
Vai afundar ele mais ainda. Não, mas é claramente uma onda para daqui 4 anos, se concretizar isso que você tá falando, de tentarem colocar ele lá de novo, só que daí racha, né? Porque o Alckmin tá maluco pra ser presidente, né? Cara... Entendeu? Vai rachar. Aí sim, se tiver um novo... Por isso é que eu acho que o Bolsonaro espera mais 4 anos. Porque eu acho que eles vão rachar. Eu acho que vai, infelizmente, quando chegar 2026, a gente vai estar vendo o mesmo cenário de novo. A não ser que um dos dois morra, né? Mas, cara, eu acho que vai ser a mesma galera, mesmo os dois caquéticos lá, voltando. Mas quando não é a mesma galera? Aécio e Dilma. Não era a mesma galera. Foi a mesma galera durante 24 anos, irmão. Então, aí surgiu... Ué, mas surgiu o Bolsonaro... Não, peraí, Aécio e Dilma foi em 14, né? Então, mas antes... Ah, tá, beleza. Aquela hora eu falei que o cenário era melhor em 18. Não, Aécio foi 14. O cenário de 14 era melhor, não de 18. Ah, de 14, pode Tinha ser. Eduardo Campos, que Isso, faleceu, tinha a na verdade, Marina. assim, o Eduardo Campos era o cara que estava surgindo, era a terceira via naquela época, e era uma terceira via que estava crescendo muito, de repente morre. Ok? O Aécio... Ok, não, né? Ele morreu, né? Não, Não é ok. é só uma questão de... Desculpa, realmente não é ok. Mas... Lamentável essa posição tua. Não falar sobre acidentes de avião também, acho que é importante isso. Porque tem medo de andar de avião? Porque pessoas morrem de avião. As pessoas morrem Pra mim, tomando água. a morte mais bizarra é do Teori Zavascki. Lembra? Era ministro da STF. Sim. Que aí é o Alexandre de Moraes assume. Isso. É, o Alexandre de Moraes assume. Isso. A morte do Teori Zavascki, que era ministro relator do... Qual que é o processo? Tá, não vamos entrar nessa, senão a gente vai ser o... Enfim, senão não o Xandão falar vem em cima disso. da gente. Não. É, né? Não vamos querer que o Xandão venha em cima da gente, né? Aquele carecão do demônio. Não, eu vou... Esse pique entrou. Esse pique entrou. Relaxa, galera, tá bom? Não é nada. Saiu um carvalho aqui. Tá, e aí? Aí o quê? Você estava falando sobre o negócio. O que ele estava falando, diretor? Não, pelo amor de Deus, não pode falar. Esse nome tem pi. Não, esse nome tem pi. Então, política é isso então, galera. Política aqui a gente já falou, a gente não pretende falar mais, porque daqui 4 anos, quando esse podcast ainda existir, se Deus abençoar, aí nós voltamos a falar. Tá, mas uma pergunta, já que é pauta. Nós vamos trazer gente para entrevistar também? Claro que sim. Ah, show de bola. Inclusive, no próximo episódio, teremos aqui Ticiane Pinheiro como entrevistada do Meia Hora. Ticiane Pinheiro estará aqui no próximo. Logo no próximo. Você tá vendo esse aqui? Na semana que vem. É semanal? Mas mentir Aliás, pode? só uma coisa aqui. Mas mentir pode? Não me interrompe. Não, semanal. Mentir pode? Semanal ou 2 vezes na semana? Duas vezes na semana. Tu vai ter tempo pra vir 2 vezes na semana? Não, eu vou ter tempo pra gravar em um dia, talvez, vários episódios. Tá, eu troco a camisa. Então seremos semanal. E no próximo episódio, depois, quanto tempo temos ainda, produção? 3 minutos ainda. Então no próximo episódio já entrevista com Ticiane Pinheiro. Então seremos semanal 2 vezes na semana. E não falaremos nem de nazismo, nem de coisa. Pra terminar. Terminar? Tem 3 minutos, dá pra falar coisa arada em 3 minutos. Eu vendo 30 segundos, esqueceu? Cara, 30 segundos fala muita coisa. Então, eu acho que pro próximo episódio vai ser quem que a gente quer entrevistar. Não, eu acho que no próximo episódio a gente vai falar sobre uma pauta só nós dois. Vamos escolher uma pauta e dissertar sobre ela. Ele quer me pegar, cara. Ele quer me pegar, velho. Não. Como é que você falou antes? É uma pauta só nós dois? Uma pauta só nós dois e qual que você falou? A gente se completa. Você tá de caô com a minha cara, velho. Não, tu é feio pra cacete, cara. Chega esse episódio, tá bom? Não, tá bom esse episódio? Tá bom. Uma coisa que a gente vai falar bastante é esporte, tá? Total. E basquete, né? Óbvio. O terceiro episódio é dar uma retrospectiva do ano. Pode ser, perfeito. Pode ser? Pode ser. Próximo a gente vai falar quem que a gente quer entrevistar. E corta pra geral aqui, produção. E o legal é que eu mesmo tô me editando. Eu não tô me vendo nada lá, cara. Tenho miopia totalmente zero. Então, não, se tu tem 0 de miopia, tu não tem miopia. Minha visão tá 0. Ah, entendi. Então vamos terminar esse episódio agora. O primeiro episódio chama Reunião de Pauta. Eu vou fumar um Marlboro. E na volta... Marlboro, pode falar? Não pode. Então entrou pi nessa hora. Sabe por que não pode, né? Não eu tô editando ao vivo, você entendeu? Maneira de eu lembrar. Duro que eu vou ter que ver tudo isso aqui, tudo de novo. Mas a gente tá gravando 30 minutos corrido, te vira. Vai ter que dar uma cortada, porque tem coisa que, né? Mas... Não, cortar não, eu vou só dar pi. 3, 2, 1. Terminando o primeiro episódio do Meia Hora. Até mais. Valeu!